Diz o apóstolo Paulo: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 1 a 3. Amigos, nós sabemos que a Bíblia está cheia de tipos e também de antítipos, cheia de sombras e de objetos reais. Podemos ver que no Antigo Testamento o cordeirinho que era sacrificado era somente uma sombra, uma figura, um tipo do verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, Jesus Cristo. Vemos também que a história de Israel no deserto e a maneira como eles se rebelaram contra Deus, posteriormente foi usada pelo apóstolo Paulo para advertir aqueles que estivessem vivendo justamente nos últimos dias. Contudo, vemos que até mesmo uma profecia ela pode ter o seu tipo e também o seu antítipo, ou um primeiro e um segundo cumprimento, ou até mesmo um terceiro cumprimento. Em Isaías, por exemplo, capítulo 7, versículo 14, ali o profeta diz a Acás que o Senhor lhe daria um sinal como prova do cumprimento da sua palavra. E o sinal era que a virgem conceberia. Todos os cristãos conhecem essa profecia de Isaías. Contudo, o seu primeiro cumprimento não estava relacionado com o nascimento do Senhor Jesus Cristo, mas dizia respeito ao tempo do próprio rei Acás. Contudo, o seu principal cumprimento ocorreu em Maria, mãe de Jesus, a qual era virgem e concebeu e deu à luz o Filho de Deus. Bom, essas palavras de Paulo em 2 Tessalonicenses, que tiveram o seu primeiro cumprimento no 4º século, logo após Constantino, o imperador romano, supostamente vir a se converter ao cristianismo e também iniciar com isso uma terrível apostasia na primitiva igreja cristã. Tamanha foi, na verdade, aquela apostasia que no capítulo 2 do livro de Apocalipse, na carta à igreja em Tiatira, o Senhor compara a parte da igreja que aceitou o paganismo com a própria Jezabel. E no capítulo 17 do livro do Apocalipse, vemos que essa igreja que se apostatou no 4º século da nossa era cristã, ela veio a se tornar a grande meretriz espiritual, que é a mãe de todas as prostitutas espirituais, ou seja, de todas as igrejas que se apostataram da verdadeira fé, e também a mãe de todas as abominações que se cometem na terra. Contudo, esse foi o primeiro cumprimento das palavras do apóstolo Paulo, pois Paulo estava direcionando também a mente dos cristãos para a vinda do Senhor Jesus. E embora houve esta grande apostasia e se revelou o homem do pecado, o bispo de Roma, vemos que em Apocalipse, no capítulo 13, o poder papal ele sofreria uma ferida. E essa ferida ela seria tão somente curada nos últimos dias. E no decorrer do capítulo 13, nós vemos que o mesmo poder apóstata que reinou na Idade Média, reinaria novamente sobre toda a terra no fim dos tempos. Portanto, após a cura da ferida mortal feita no papado, deveria então haver um segundo cumprimento das palavras do apóstolo Paulo. E deveria haver uma segunda grande apostasia. Devemos então, irmãos, ter em mente que a apostasia, conforme o apóstolo estava dizendo, ela sempre é direcionada à igreja, a qual se encontra pregando a verdade presente para o seu tempo. E crendo que Apocalipse 17 se refere à grande Babilônia, ou seja, Roma, e às suas filhas, como todas as igrejas as quais aceitam as suas duas principais doutrinas, que é a imortalidade da alma, bem como o domingo. Logo, o segundo cumprimento no tocante à apostasia que Paulo profetizou não pode ocorrer nas igrejas as quais suas doutrinas já estão apostatadas, mas sim, esta apostasia deve ocorrer na igreja a qual se encontra pregando a verdade presente para os últimos dias. Como adventistas do sétimo dia, entendemos que Apocalipse, capítulo 12, em contraste com Apocalipse 17, está mostrando uma igreja a qual não se apostatou em suas doutrinas, mas que desde o Éden, passando pelos tempos de Cristo, indo até os últimos dias, sempre existe um remanescente desta igreja, a qual permanece fiel na verdade para o seu tempo.
E sendo assim, se cremos pela profecia que a Igreja Adventista é a igreja a qual carrega essa verdade para os últimos dias, lembrando, é claro, que o fato de carregar a verdade presente não quer dizer que a salvação é única e exclusiva da nossa igreja, mas tão somente quer dizer que a nossa igreja tem uma missão especial de proclamar o verdadeiro evangelho do reino, o qual se encontra em Apocalipse capítulo 14. Mas para todos os que habitam sobre a terra e também a cada língua, povo, tribo e nação. Bom, entenderam que somos este movimento profético, o qual carrega esta verdade presente? Então, o segundo cumprimento da profecia de Paulo no tocante à apostasia deve acontecer justamente nesta igreja. Veja, em 1857, enquanto a senhora White estava pregando em uma congregação, ela teve uma visão. E o anjo, apontando para aquela multidão que estava ouvindo a sua pregação, disse à senhora White que alguns dos que ali estavam serviriam de comida para os vermes, ou seja, eles morreriam, eles descansariam no pó da terra. Outra parte deste grupo, o anjo disse que receberia a marca da besta, ou seja, eles se apostatariam da fé e aceitariam as doutrinas de Roma e também das suas filhas. Mas uma outra parte, o anjo disse que receberia o selo de Deus, passaria pelo tempo de angústia de Jacó e seria transladado. Contudo, isso não aconteceu. E por que não aconteceu? Veja, no Antigo Testamento, tanto no livro de Isaías como no livro de outros profetas, nós vemos que Deus sempre fazia promessas ao seu povo, ao povo de Israel. Contudo, muitas dessas promessas não puderam ser cumpridas pelo fato de que elas eram promessas condicionais. Embora o Senhor havia falado, e mesmo que sua palavra não volta vazia, ainda assim, ele não podia cumprir os seus desígnios para com Israel, pelo fato que o povo virava as costas para as regras, as quais eram necessárias para que as bênçãos fossem então derramadas. E de igual modo, as palavras do anjo, elas não puderam ser cumpridas pelo fato de que em 1888, na grande conferência em Minneapolis, que segundo o espírito de profecia, as primeiras gotas da chuva serôdia começaram a cair, após os pastores Wagner e Jones apresentarem a mensagem da verdadeira justificação pela fé, pelo fato da liderança e também muitos dos membros leigos posteriormente não aceitarem essa mensagem, a chuva serôdia ela não poderia cair e, sendo assim, as palavras do anjo não poderiam se cumprir, amigos. Contudo, pelo fato de que o Senhor estava preparando o seu povo para ele retornar por aquele tempo, não apenas um reavivamento pelo poder da chuva serôdia estava ocorrendo na igreja adventista, mas uma grande apostasia também estava naquela época se formando, pois as palavras proféticas de Paulo haviam advertido que, antes que o filho da perdição, o homem do pecado, se manifestasse para que o Senhor pudesse então voltar a esta terra, haveria na igreja, a qual tem a verdade presente, uma grande apostasia. Então, essa primeira apostasia na igreja, a qual foi chamada de apostasia alfa, teve duas vertentes. Uma delas pendia para a direita e era formada pelos fanáticos do movimento Carne Santa, os quais foram os verdadeiros, se assim podemos dizer, perfeccionistas, pois eles acreditavam que o homem podia obter perfeição não apenas no caráter, como as escrituras e também o espírito de profecia afirmam que o homem pode e que o homem deve ter. Mas eles criam que o homem, antes mesmo da transladação, podia se tornar perfeito fisicamente, a ponto de estar em uma esfera espiritual ainda mais elevada do que a dos santos anjos que habitam no céu, comparada somente com a própria esfera que Deus vive, pois eles pensavam que após passarem por uma espécie de batismo do Espírito Santo, o qual eles chamavam de experiência do jardim, eles passariam então a não ter mais qualquer disposição para pecar. Eles diziam que após esta experiência sobrenatural, nenhum pensamento, sentimento, palavra ou ação que eles tivessem e também cometessem poderia ser pecado. Já a outra vertente da apostasia, ela pendia para a esquerda, e tendo como cabeça o Dr. Kellogg, o qual em seu livro, Templo Vivente, apresentava filosofias e também
teorias panteístas, de maneira que Deus era todo espiritualizado e levando assim a igreja para um liberalismo. Bom, como a igreja não cumpriu o seu papel, não fazendo as preparações necessárias para que a chuva serôdia pudesse ser derramada em torrentes sobre o povo de Deus, o Senhor não pôde abreviar a sua vinda. E para que não haja nenhuma dúvida, eu vou deixar um pouco mais claro que todos quantos são adventistas do sétimo dia e que também creem no Espírito de profecia devem estar convictos de que após 1844, como está escrito em Apocalipse no capítulo 10, não haverá mais tempo. Ou seja, após 1844 o Senhor pode voltar a qualquer momento, amigos. Contudo, Ele trabalha juntamente com a sua igreja, e se esta não se dispõe a fazer a sua parte, então o Senhor permite que o relógio da sua paciência continue a girar, até que chegue ao ponto que o Senhor não pode mais esperar. E para que as minhas palavras tenham crédito diante de vocês, eu vou recitar um texto do Espírito de Profecia, o qual diz o seguinte: houvessem os adventistas, depois da grande decepção de 1844, ficado firmes na fé e seguido avante em união no caminho aberto pela providência de Deus, recebendo a mensagem do terceiro anjo e proclamando-a ao mundo no poder do Espírito Santo, haveriam visto a salvação de Deus. O Senhor haveria cooperado poderosamente com seus esforços. A obra se haveria completado e Cristo haveria vindo antes disso para receber seu povo para lhes dar o galardão. Mensagens Escolhidas, volume 1, páginas 67 e 68. Sendo que Jesus não voltou no período daquela primeira grande apostasia, que foi chamada de apostasia alfa, então teria que haver uma outra apostasia próxima à vinda do nosso Senhor. A apostasia ômega, ou seja, a última apostasia. Bom, com relação a essa grande apostasia dos últimos dias dentro da igreja adventista, a senhora White ela relata um seguinte sonho, no qual ela diz isto: uma noite foi-me apresentada claramente uma cena. Achava-se sobre as águas um navio envolto em nevoeiro. De súbito, o vigia gritou: iceberg à frente! Então, elevando-se muito mais alto do que o navio, estava um gigantesco iceberg. Então uma voz autorizada exclamou: enfrentai-o. Não houve um momento de hesitação. Urgia a ação rápida. O maquinista colocou todo o vapor e o timoneiro dirigiu o navio diretamente para cima do iceberg. Com um estrondo, o navio deu contra o gelo. Houve então um tremendo choque. O iceberg se desfez em muitos pedaços, despencando sobre o convés com um ruído de trovão. Os passageiros foram sacudidos violentamente pela força da colisão, mas nenhuma vida se perdeu. O navio sofreu avaria, mas não irreparável. Refez-se da colisão, tremendo da proa até a popa como se fosse uma criatura viva, e seguiu então o seu caminho. Mensagens Escolhidas, volume 1, páginas 206 e 207. Irmãos, dizer que estamos vivendo em meio a uma crise espiritual e uma apostasia entre alguns ou muitos da nossa igreja, tanto líderes como leigos, isso não é uma heresia. Pelo contrário, Paulo afirma que haveria sim uma apostasia. O Espírito de Profecia confirmou que haveria esta apostasia. Na verdade, se nós falamos que não estamos passando por uma apostasia, isso sim seria uma heresia. Pois isto estava profetizado tanto na palavra de Deus, bem como no Espírito de Profecia. Portanto, amigos, sendo que temos pela Bíblia, assim como pelo Espírito de Profecia, a certeza que agora, nesses últimos momentos, um pouco antes da vinda do nosso Senhor Jesus, estamos a enfrentar uma grande crise doutrinária chamada apostasia ômega. Então, mais do que nunca, nós devemos ser como os bereanos. Irmãos, nós não podemos entregar a nossa salvação nas mãos de ninguém. Eu não posso ser o exemplo de vocês, bem como nenhum pastor pode, nenhum outro irmão pode. As palavras as quais eu digo não são verdades absolutas. Eu posso cometer erros, eu sou humano.
Contudo, as palavras às quais os pastores dizem também não podem ser consideradas como a verdade absoluta, pois eles também são humanos. E nós não sabemos quem é joio e quem é trigo. E sem a base bíblica, podemos estar então desviando ou para a direita ou para a esquerda, ou para o fanatismo ou para o liberalismo, juntamente com as pessoas às quais nós estamos admirando. A palavra de Deus ela já havia advertido: o meu povo perece por falta de conhecimento. Amigos, este é um tempo soleníssimo. Nunca houve um período em que a igreja passou por tantos perigos, pois Satanás ele está extremamente irado e como um leão ele está procurando devorar quem ele puder, irmãos. Sendo assim, sabendo que estamos correndo terríveis riscos doutrinários e terrível perigo de chamar a luz de trevas e a verdade de mentira, então devemos cada um de nós ter uma experiência de aprendizado sobre a verdade individualmente com o nosso Deus. Dizem as Escrituras: e não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Hebreus capítulo 8, versículo 11. Isto não quer dizer que não precisamos dos pastores e dos pregadores e dos líderes e dos professores de escola sabatina. Mas quer dizer que todo aquele que estiver realmente disposto a aprender, o Espírito Santo será o seu professor particular da verdade para os nossos dias. Irmãos, essa pequena pregação ela não tem o intuito de denegrir a imagem da igreja do Senhor, mas pelo contrário, foi o próprio Senhor que permitiu que os seus profetas nos advertissem de que nos últimos dias, infelizmente, ocorreria uma apostasia no meio do seu povo. Mas esta pregação, ela tem como objetivo deixar os irmãos cientes de que não estamos vivendo em um mar de rosas. E que todo aquele que não quer ser enganado por ensinamentos de homens e também por doutrinas de demônios, então é mais do que tempo de implorar a Deus o discernimento espiritual e também gastar tempo estudando a Bíblia e o Espírito de profecia, a fim de não sermos desviados nesses terríveis dias da história deste mundo. Na visão, Deus disse: enfrentai-o. O iceberg ele representa a apostasia ômega, que aos olhos humanos era gigantescamente maior do que o navio que representa a igreja. Contudo, nós devemos enfrentá-lo, não com força, nem com violência, nem com críticas pessoais, mas com a verdade, e somente com a verdade. Toda falsa doutrina que se levanta dentro do povo do advento será destruída. E embora o navio teve algumas avarias, ele prosseguiu a viagem, mas o iceberg ele foi esmiuçado, amigos. Veja, estamos vivendo quase no grau mais elevado da apostasia ômega. Contudo, o Senhor diz que a verdade vai prevalecer e a igreja irá seguir viagem rumo ao porto seguro que é a Canaã celestial. Bom, para que este vídeo ele não fique tão extenso, eu vou encerrá-lo por aqui. E em um próximo vídeo eu irei então destacar quais são os elementos da apostasia ômega na igreja. Um grande abraço então a todos vocês, meus amigos, e até a próxima. Antes de subir ao céu, Jesus prometeu aos seus seguidores que dentro de pouco tempo retornaria, destruiria o pecado, recompensaria os fiéis e restauraria o planeta a fim de habitar para sempre com seus amigos. Qual o motivo da demora? O que Jesus está esperando? Será que ainda falta se cumprir alguma profecia? Ou será que o atraso se deve a alguma decisão arbitrária da parte de Deus? Em seu livro, Por que Jesus ainda não voltou?, o pastor Herbert Douglas explica de forma fascinante o motivo do atraso de Cristo. Adquira o livro Por que Jesus ainda não voltou entrando no link que está na descrição desse vídeo e prepare o seu coração para o evento mais aguardado de todo o universo.